Boa noite a todos, paz seja convosco. Aqui é a pastora Josefa, espero que estejam bem. Daqui a pouco vou trazer a palavra de Deus com uma história cheia de conteúdos para nossa reflexão sobre fraquezas humanas e tentação. Mas creia que quando clamamos a Deus com fé, Ele nos ouve. E logo após estarei fazendo uma oração de intercessão pela sua vida. Mas antes disso, peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sino de notificações para assim que as mensagens forem saindo, você receba em primeira mão. A mensagem de hoje é sobre Sansão e Dalila e foca na transição de Sansão de um juiz ungido a um prisioneiro cego, destacando que talentos sem obediência a Deus levam à ruína. Nós humanos temos que estar atentos sobre a fragilidade humana, o perigo de subestimar o pecado e a perda da consagração. Não brinque com o pecado. Agora vou ler no livro de Juízes, capítulo 16, versos do 16 ao 20. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-se-lhe todo o seu coração e disse-lhe: Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria com todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça. E começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do sono e disse: Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Glória a Deus. Sansão era nazireu de Deus, isto é, separado, consagrado. No Antigo Testamento, em Israel, se fazia um voto de consagração total a Deus, geralmente voluntário e temporário, mas às vezes vitalício. Eles se separavam da vida comum para se dedicarem ao serviço divino. No caso de Sansão, sua mãe era estéril e esposa de Manoá. Foi instruída pelo anjo do Senhor a seguir restrições de nazireu durante a gravidez. Ela não podia beber vinho, bebida forte ou comer impuros, pois seu filho seria um nazireu, consagrado desde o seu ventre até a morte. Está em Juízes capítulo 13. Então Sansão, já adulto, se envolveu com a mulher das filhas dos filisteus, e eram inimigos dos israelitas. Os filisteus eram conhecidos como guerreiros formidáveis e dominavam a fundição de ferro para produzir armas, dando-lhes vantagens sobre os israelitas. Eram um povo pagão que adoravam divindades como Dagon, deus da agricultura e pesca, Baal e Astarte, o que causava choque com o monoteísmo hebreu. Frequentemente invadiam e saqueavam o território israelita, ocupando cidades estratégicas na região de Gaza, Asdod, Ascalon, Ecrom e Gate. Quando Sansão comentou com seus pais sobre a mulher de Timna, que é uma cidade filisteia na fronteira de Judá, seus pais não aprovaram e falaram para ele que tinha tanta mulher no povo deles e ele foi se apegar pela filisteia. Sansão cometeu erros fatais que o levaram ao fracasso espiritual e à morte física. Ele era abençoado por Deus e revestido do poder do Espírito. Entre os seus erros estão: não se firmou na palavra de Deus, demonstrou falta de interesse e de respeito com os mandamentos de Deus e desprezou totalmente a lei de Deus quanto ao casamento misto.
Vou ler agora Deuteronômio, capítulo 7, verso 3 e 4, que diz: Nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar os filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Amém. Sansão abandonou os ensinamentos de seus pais e abandonou os princípios bíblicos de vida para fazer a sua própria vontade. Esse noivado não deu certo e Sansão entrou em conflito com os filisteus. Sua luta era motivada primeiramente por ira e vinganças pessoais e não por causa da libertação do povo hebreu da parte do Senhor. Logo após esse episódio, Sansão conhece Dalila. Era uma mulher que vivia no vale de Soreque e provavelmente filisteia. Sansão se apaixona por ela, mas ela aceitou o suborno dos líderes filisteus, que foi 1.100 moedas de prata de cada um, para descobrir o segredo da força dele. Após insistir muito, ela conseguiu que Sansão revelasse seu segredo, e era o voto de Nazireu, e o cabelo de Sansão não poderia ser cortado. Ele perderia a sua força. Sansão tinha o cabelo dividido em 7 tranças, que eram o segredo de sua força dada por Deus. Dalila, amando dos filisteus, fez com que ele dormisse e ordenou que um homem cortasse essas 7 tranças. Seu cabelo foi rapado, resultando na perda de sua força e na sua captura. Sem o cabelo, Sansão perdeu a sua força divina. Foi capturado e teve os olhos vazados pelos filisteus e tornou-se prisioneiro. Sansão acostumou-se com o poder de Deus e tornou-se arrogante, esquecendo que a força não vinha dele. Ele buscava os desejos da carne com mulheres estrangeiras, em vez de cumprir o propósito divino. Dalila significa consumidora, alguém que suga a força e o propósito. Dalila tentou 3 vezes antes de conseguir o segredo. Sansão mentiu e brincou, subestimando o perigo. Por amor ao prazer e cansaço da pressão, ele revelou seu segredo, que era seu cabelo e nunca havia sido cortado. Era o sinal de sua aliança. Sansão não sabia que o Espírito do Senhor já tinha sido retirado dele, devido à sua desobediência. E com sua captura, os filisteus vazaram seus olhos e o amarraram com cadeias de bronze. O juiz de Israel acabou girando um moinho no cárcere, tornando-se escravo dos seus próprios prazeres. E os príncipes dos filisteus se reuniam em um grande templo em Gaza para oferecer sacrifícios a Dagom e comemorar o fato de terem capturado Sansão. Podemos observar, em momento algum, a honra foi dada a Dalila. O mérito foi dado a Dagom, que era o espírito maligno que eles adoravam. E durante a festa, os príncipes filisteus falavam: Nosso Deus nos entregou nas mãos Sansão, nosso principal inimigo. Durante a festa, eles beberam, alegravam-se e decidiram trazer Sansão para ser humilhado diante de todos, servindo de entretenimento. E Sansão pediu ao moço que tinha o guiado pela mão, para ele se apoiar às colunas que sustentavam a casa, para que ele se encostasse nela. A Bíblia conta que a casa estava cheia de homens, mulheres e todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. Sansão, já cego e enfraquecido, clamou ao Senhor. No verso 28 deste mesmo capítulo 16, Sansão disse assim: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus, pelos meus 2 olhos. Então agarrou Sansão as 2 colunas do meio que sustentavam o templo, com a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Jogou seu peso contra elas e gritou: Que eu morra com os filisteus. Em seguida, deu um empurrão com toda a força
e o templo caiu sobre os governantes e todas as outras pessoas. E assim Sansão matou mais gente na sua morte do que durante a sua vida. Após sua morte, os irmãos de Sansão e toda a sua família foram buscar o seu corpo e o sepultaram no túmulo de seu pai Manoá. Sansão havia governado o povo de Israel por 20 anos. Trazendo para a nossa vida, aprendemos que a força física ou talentos não substituem a obediência e sabedoria. Desobediência, impulsividade e escolhas erradas trazem consequências graves, enquanto a verdadeira força provém da fidelidade a Deus e da vigilância contra tentações que levam à traição e ruína pessoal. Cuidado com relacionamentos desleais, como o de Dalila, que destroem dons preciosos. Tenha vigilância, não revele seus segredos, nem confie em quem quer te destruir e te levar à queda. Mesmo após graves erros, se arrependa como Sansão e busque a Deus genuinamente, e Ele pode restaurar o propósito. Não seja autoconfiante demais e valorize o propósito divino acima dos desejos carnais. Amém? Creio que essa mensagem falou tremendamente contigo. Agora eu vou fazer um convite a você que não conhece o Senhor Jesus e quer aceitá-lo pela primeira vez. Ou talvez você que conhece, mas se afastou dos caminhos dele por algum motivo. Peça perdão a Deus e agora eu vou orar pela sua vida. Creia somente. Tudo é possível aquele que crê. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Senhor da Glória, nós te louvamos, te adoramos e bendizemos o teu santo nome. Aqui se encontram essas pessoas que estão te aceitando pela primeira vez, ou talvez, Pai, se reconciliando contigo. Ela tomou a melhor decisão da vida dela, que é de te buscar, te conhecer e te louvar a partir de hoje. Entrego elas em tuas mãos e sei que o Senhor tem o melhor para a vida delas. Perdoa os seus pecados, guarda, livra e protege. Deus, escreve o nome delas no livro da vida. Tira toda a cegueira espiritual, toda Dalila e todo engano. Assim eu oro também, te pedindo perdão pelas minhas falhas, meus erros, meus pecados, e tudo em nome de Jesus. Amém. Agora, meu irmão, minha irmã, quero orar e interceder pela tua vida. Creia somente. Ore juntamente comigo. Senhor, meu Deus e Pai, nós te amamos e te adoramos na beleza da tua santidade. Agora aqui neste canal, estou orando e intercedendo pela vida dessas pessoas. Meu Deus, apresento cada uma delas a ti. Não sei o que elas estão passando, mas te peço, meu Senhor, joga por terra toda Dalila, tudo aquilo que está sugando a força dela e o seu propósito em sua vida. Na sua palavra, em Isaías 43:13, diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ó Senhor, Tu és soberano, Tu és poderoso, e quando o Senhor age, ninguém pode impedir seus propósitos e planos. O Senhor é invencível e cuida dos seus filhos. Nos livra, Pai, das ciladas do inimigo, tira as escamas dos meus olhos, para que eu não venha me encantar com as Dalila, que foi a perdição de Sansão. Não deixe que o orgulho, a altivez, a arrogância, a desobediência, impulsividade e as escolhas erradas venham sobre mim. Espírito Santo, atue com minha força divina, me guia e renova minha vida. Trabalhe em minhas emoções e me fortaleça na fé. Me dê o amor, paz, sabedoria, me aconselha e que eu tenha temor a Deus. Jesus, eu abro meu coração para Ti, fica comigo, que eu viva os valores cristãos dentro de casa e o meu lar seja um espaço de fraternidade, que eu venha a servir os necessitados, estender a mão a quem precisa, oferecer um sorriso amigo e ter escuta ativa, assim como Tu és. Que o meu coração aceite sempre a Tua presença, mesmo em meio às fragilidades e medos. Que eu esteja sempre pronta a perdoar. Jesus, faça parte do meu dia a dia e transforme minhas atitudes em sinais de luz e esperança. Pai, perdoa as nossas falhas, erros e pecados. Meu Deus, eu reconheço a Sua bondade em todas as circunstâncias.
Te agradeço pelos momentos difíceis, porque eu sei que o seu amor constante está transformando desafios em aprendizado e renovando a minha esperança para o futuro. E reconheço a sua fidelidade. Pai, toma essas pessoas em tuas mãos, sua família, seus familiares e seus entes queridos. Abençoa a vida delas e as livra do mal e do perigo. Senhor Jesus, esteja no centro da família, trabalho, finanças e relacionamento. Assim eu oro e tudo em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, obrigada pela sua presença e companhia. Que Jesus seja o Senhor da sua vida. Fique com Deus e um forte abraço. Gostou deste vídeo? Recomendo que acesse as playlists do canal, Salmos, Atos, 1 Samuel, entre outros. Creia que dias melhores virão.